Olá, famílias! Olá, família! Esse aqui é o Família Ming, esse programa divertido, uma inspiração nesse best-seller que é o Sapiens, do Harari, que conta a história do homem desde que nasceu ali no coração da África, caminhou pelo mundo, Oriente Médio, a Ásia, a Austrália, Américas, Europa e, cara, de repente eu me deparo aqui, Hélio de la Penha. Que espetáculo, que satisfação. Negrão de olhos verdes, Hélio. Onde é que eu tô Exato. no mundo? Me conta. Como é que você está? Tudo bem, gente? Prazer aqui estar com vocês. Vamos aqui participar, primeira vez que eu estou entrando em contato aqui com a família Ming, mas vamos lá, vamos nos divertir. E aí? Como Espetáculo, está Hélio. Que sendo a satisfação quarentena? gigante. Qual que é a terra? Qual que é a proveniência desses homens negrões de olhos verdes? Me conta. Olha, o negócio é o seguinte, eu fiz aí um exame no meu DNA. O DNA materno diz que meus ancestrais, por parte de mãe, eles vêm de Camarões. Tá? Agora, o meu pai, apesar de negro, ele tinha assim, a parte materna dele era negra e a parte paterna dele tinha raízes na Europa, mais especificamente Espanha. Mas eu costumo falar porque os meus olhos verdes são porque o meu pai viajava muito. O meu também. Enfim, essa é a trajetória do homem, né? Pela face da terra, cara. Que divertido. Que legal, né? A gente saber que somos tão diversos, né, Hélio? Então, é por isso que a gente está sempre dialogando sobre esse tema aqui. Eu acho que está na hora do mundo ficar menos chato com isso e a gente poder celebrar, né? Esse mundo multicultural. É verdade. Eu fiquei curioso, porque assim, desde garoto, principalmente desde a época da faculdade, que eu comecei, e na faculdade eu tive contato pela primeira vez assim com judeus, né? Meus grandes amigos da faculdade, na escola da engenharia, eram judeus. E aí os meus amigos sabiam exatamente de onde vinha a família dele. Ah, a minha família vem da Polônia, o outro dizia que era da Rússia e tal. E, cara, para mim, a minha família só vinha da Vila da Penha, entendeu? Que barato, né? Daí o Hélio de la Penha, que legal, cara. Exatamente, exatamente. Aí, recentemente, depois daquele livro Escravidão, do Laurentino Gomes, ele falava ali logo no início de testes de DNA. E ele sugeria, inclusive, um site de um laboratório americano que fazia esses testes para saber as suas raízes africanas. African Ancestry. Opa, Eu bacana. entrei lá, o teste não é barato, portanto, nem todos afro-brasileiros terão condições de fazer, mas aí deu que a minha família, parte de mãe, vem de Camarões, um lugar onde eu nunca Barato. fui, e tenho curiosidade agora, fiquei curioso de ver como é que é aquilo, né? Entendeu? Claro, nossa origem nos atrai, né? E uma coisa que é muito bacana, que é gostoso de ter conhecimento nesse livro, é que toda essa diversidade de pessoas brancas e negras são provenientes do continente africano e os exames de DNA mostram isso. Então é muito legal, né? Também aprendo muito com os irmãos de outras culturas. Falando um pouquinho mais da nossa, fiquei tão feliz de saber que nesse time de basquete podemos contar contigo. Então, você tem esse interesse, é outra coisa em comum, né? Muito comum para nós. Olha, eu de basquete, eu gosto de assistir. E na verdade eu não entendo muito, não acompanho muito, entendeu? Eu acompanho na verdade partidas, momentos e jogadores que estão em muito destaque que aí chegam a mim, mas não é, definitivamente não é meu esporte, não sei jogar basquete, nunca joguei, entendeu? Aqui em casa tem até uma cesta para os meninos brincarem, eu não acerto nunca a porra da bola na cesta, mas é,
E no Você está mundo streaming, falando, na obviamente, ficção, Elio, e na ficção? Na ficção pode rolar. você obviamente está falando do documentário do Michael Jordan, O Último Arremesso, ou The Last Dance, documentário que Espetacular. está no Netflix, que são 10 episódios, é rápido, você que está aí de quarentena, vale a pena botar na Netflix e acompanhar, porque é sensacional. Eu acho que é o melhor documentário sobre um esportista que eu já assisti. Muito bacana, porque mostra o glamour, mostra como o cara era fera, mostra a preparação, não só dele, como de todo aquele time que era um mito, né, do Chicago Bulls do tempo dele, né, anos 90 ali, como também os percalços, as confusões, sabe? As brigas, tá tudo ali, tudo exposto. Michael Jordan liberou geral e permitiu que a equipe fizesse um documentário espetacular. Muito maneiro mesmo. Muito verdadeiro, né? E você sabe que as brigas, inclusive, continuam. Então, tem coisas que ele colocou ali que agora estão sendo rebatidas por pessoas que participaram naquele momento, né? E É, o caldeirão tá fervendo, tá o maior barato isso aí. eu vi que o Scott Pippen não gostou da forma como ele foi retratado, né? Porque a saída dele não foi devidamente considerado, porque o cara ele fez um contrato de longo prazo e estourou e o salário dele ficou completamente incompatível com o talento, com, enfim, com a figura pública que o cara se tornou, né? O documentário fala muito isso. O cara era um dos melhores jogadores, considerado dos melhores, dentre os 3 melhores do mundo, e estava ganhando o equivalente ao 100º jogador de basquete, quer dizer, a coisa estava bem defasada. Mas aquela coisa, o Alessandro, você você não tem uma oportunidade na vida. Aí te dão uma chance e apresentam um contrato de longo prazo. Porra, aquele contrato tem um valor que você nunca pensou em ter. Você vai e assina aquele negócio. Não pode imaginar que 3 anos depois, aquilo que era uma fortuna para você é uma merreca em relação ao que você vale. Entendeu? Pode Uma crer. situação que aconteceu com ele. Né? Não, é um barato pensar nesses grandes heróis, especialmente de proveniência negra, né? E pensar o redemoinho que o cara vive, ou uma espiral ascendente incrível. O próprio Michael Jordan, primeira coleção dele com a Nike, eles esperavam vender ali uns 6 milhões de dólares, coisa do tipo, foram vender 100 milhões. Uma coisa louca. É, Outra coisa que é muito difícil sempre para nós é essa questão, né? Aqui no Família Ming, a gente está aqui numa cota 100% hoje, né? Ou 95%, porque tem esses olhos verdes seus. Cara, tô brincando, eu também tenho um pouco de proveniência italiana, misturado como todos nós, né? Mas esse é um super desafio para o Pippen também, porque ele foi criado nos projects americanos, né? Então ele fica naquela confusão ali, tentando entender o que está acontecendo, né? é, é. Eu não me lembro qual era a condição do Michael Jordan, hein? Ele era Michael duro? Jordan, uma condição assim mais de família classe média, papai e mamãe trabalhando, família estruturada, que já é um passo gigante para muitos de nós, né? A gente tem que ter essa Não, compreensão, né? é. A questão Falando de da... você, que bacana saber que é Universidade de Engenharia, o FRJ. Fala aí, como é que é esse lance? Tinha muito pretinho na classe, Helio? Acho que não, hein? Pô, rapaz, eu costumo dizer, Alessandro, que eu sou uma espécie de Mogli, o menino preto, Todos porque nós. eu sou um preto que vive no mundo dos brancos há muito tempo. Você sempre foi cota. Sempre fui cota. Eu nasci cota. Eu só não era cota dentro de casa. Nós éramos na minha infância, nós somos cinco filhos, né? Mas a minha infância mesmo, ali pelos 10 anos, éramos apenas 3, que nós somos 3 de uma fase e 2 temporões. E esses 2 temporões eu convivi pouco, assim, quando criança, né? Eu tinha 10 anos quando nasceu um,
e tinha 14 anos quando nasceu o outro. Então, tipo, eu contando, mas com meus dois irmãos, o Pedro e a Denise, era uma coisa mais próxima ali. Enfim, aí dentro de casa éramos todos pretos, eu, meu pai, minha mãe, minha avó, meus irmãos. Mas assim, botava o pé para o lado de fora, a situação já mudava. Eu morava num bairro chamado Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece o Rio de Janeiro. Conheço bastante. Se você me der uma dica, assim, perto de onde, né? Eu ando muito aí pela Tijuca, Então, Copacabana e etc. pois é. A Tijuca, que fica na Zona Norte, para mim já era uma zona sul do Rio de Janeiro. A Tijuca é a zona sul da Zona Norte, né? É Eu morava verdade, na Zona tem Norte da razão. Zona Norte. A Vila Na da Penha Tijuca fica. chega metrô, né? Porra, pois é. Porra. A Vila da Penha fica perto da Penha, justamente, fica entre a Penha e Vaz Lobo, que é próximo a Madureira. É isso ali. E é um bairro de classe média, um povoamento feito por portugueses, então era uma situação mais estabilizada, mais tranquila, entendeu? Não sou um negro que vem da favela, eu já vim do asfalto, entendeu? Então, os meus amigos, em maioria, quando eu era garoto, eram brancos, mas assim, a minha mãe, ela era professora primária, era professora de vários dos meus amigos. O meu pai era classe média, ele trabalhava num escritório no centro da cidade. Então, não era uma situação em que eu, porra, vivesse sofrendo bullying ou sendo sacaneado pelos amigos. Não, isso de fato não aconteceu. Eu vinha a enfrentar questões do racismo mais para frente, quando eu saí de casa, quando eu comecei a circular pela cidade, aí que eu sentia a barra que era. Ali era meio uma situação meio de redomo, uma situação protegida, pessoas próximas, pessoas se conheciam e tal. Quando você cai na rua, quando você vai para o mundo, aí que você vê, você não é o fulano, eu não deixa de ser o Hélio para ser aquele pretinho ali, né? E aí as coisas Que desafio, acontecem. né, Aí que cara? as coisas acontecem. E aí vem as chaves na porta do restaurante, você tá lá esperando o seu carro e a pessoa, achei que era você o manobrista e coisas do tipo. Agora, na universidade, aí você chega e, pô, se vira ali, né? Faz amizade com quem tá ali, coloca para funcionar e aí vamos caminhando para essa vida de cacete e planeta. Você abre a revista, na universidade você é fundador, né? Antes como eu cheguei ali, né? Não foi um salto da Vila da Penha para o FRJ, né? Entre uma coisa e outra, teve um momento fundamental na minha vida que foi ter estudado no colégio de São Bento, um colégio de elite no centro da cidade, em que havia um contato com muita gente rica, né? Muita gente muito rica e, além disso, um ensino muito rigoroso e de muita qualidade. Então, me preparou para que eu fizesse um vestibular para engenharia e, na época, não tinha cota, né? E provavelmente, mesmo que tivesse cota, eu não me inscreveria, porque não tinha, É, não cheguei a fazer, não teve necessidade nem de fazer cursinho pré-vestibular. A gente saía é. do colégio preparado para encarar aquilo, entendeu? Essa é que é Não uma estava nem questão, no olha. horizonte, né? Nem no horizonte do sonho não estava, né? Então é muito legal esse caminho. Eu fiz algo semelhante, eu fui para a Escola Técnica Federal para seguir adiante, né? Sim, sim. E aí você Então, chega na universidade, pô, engenharia e vocês saem para essa linha do humor, cara. Que divertido. Como foi isso? na engenharia, enfim, na minha turma da engenharia, já no primeiro ano, é, estudavam Beto Silva e o Marcelo Madureira. E, além da gente ser da mesma Cacetas. turma, a gente também fazia parte do movimento estudantil. E aí a gente resolveu criar um jornalzinho para os estudantes que não passasse pelo crivo do centro acadêmico. Um jornalzinho independente, que veio a ser a Caceta Popular.
Caceta Popular. Nós três fundamos a Caceta Popular Demais, e que a cara. gente podia zoar, porque Ué. o centro acadêmico tinha um jornalzinho, mas ele é um jornalzinho muito careta, muito sério e que tratava das questões de educação. E a gente queria, enfim, a gente queria zoar, né? A gente queria confusão. Aí, Hélio, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, difícil ter no horizonte desse garoto negro da Vila da Penha a possibilidade de se colocar profissionalmente ou de se colocar na universidade. Depois, cara, parabéns para você, porque essa possibilidade de ser criativo ainda, de querer zoar no jornal da escola, cara, é uma liberdade que nem todo mundo tem. Como é que você chegou nisso? Porque aí também fazer parte de uma turma que te fortaleça é importante, né? exatamente. Eu cheguei nisso, se tivesse por mim, ou se tivesse com pessoa, ao lado de pessoas que tivessem a mesma história que eu, provavelmente não estaria aqui, você não estaria nem me conhecendo. O que me proporcionou essa oportunidade foi o fato de estar em contato com pessoas que já tinham um outro background, né? Que tinham uma outra experiência, que tinha, enfim, que tinha uma outra tranquilidade na condição social e tudo mais. Então, Beto Silva e Madureira eram garotos da Zona Sul e os dois já tinham alguma experiência com fazer jornalzinho no colégio. Pô, barato. O Madureira fazia parte de uma colônia judaica, apesar dele não ser judeu, mas a mãe dele eu acho que era judia. Mas, enfim, eles nessa colônia de férias, ele também fazia jornalzinho, fazia rádio, não sei o que e tal. Então, quando eles falaram assim, pô, vamos fazer um jornal, não sei o que e tal, eu falei, bora, vamos nessa. Eu mergulhei ali sem nunca ter escrito outra coisa que não redação de colégio. Mas Eu boas falei, pô, redações, vamos fazer. imagino. Vamos entrar aí nessa Pô, tal. E barato, cara. Que legal, que legal. aí a gente começou e o negócio deu certo. Demais, né? E aí, 18 anos de Cacete e Planeta, bordões e números. Cara, como a gente se diverte ao lado de vocês. Que bacana, Obrigado, que obrigado. bacana. É, Essas parcerias interculturais, né, que levam adiante, elas são mais comuns do que a gente imagina. A Oprah Winfrey, essa deusa, agora com uma série muito divertida que chama Greenleaf, a gente já falou aqui em Família Ming, ela também tem essa conexão, e curiosamente com a comunidade judaica, né? Outras combinações, aqui a gente homenageia tanto as culturas orientais, então tudo isso também é importante, tudo isso é um jeito da gente ir costurando aí os desafios. é Agora, verdade. deve estar todo mundo curioso, querendo saber uma outra dica sua. Pô, agora você é essa autoridade, você é um cacete planeta. Diz aí, o que tem para ver nesse mundo de internet, no mundo streaming? Que tem te alimentado? Olha, eu tenho visto algumas coisas, não necessariamente coisas de humor, eu vejo também muita coisa, muito drama, muitas coisas sérias e tal. Eu tenho gostado de ver, agora a gente está vendo uma série que são duas, é, é, uma série italiana chamada Oh, My Brilliant Friend, Minha Amiga oh, Brilhante, de uma escritora chamada Helena Ferrante. My estou Brilliant anotando Friend. aqui. Que Tá? lindo, cara. Essa série está na HBO. Muito bacana. Agora, assim, de humor, De é, humor, tô curiosíssimo, né? Porque, pô, vocês o que aprontam, o que escrevem, quem que pode te agradar dentro do humor na web, na internet, nesse mundo streaming? bom, uma coisa que eu gosto muito é uma série bem politicamente incorreta, polêmica, não sei se o público aqui vai curtir, mas é um carinha chamado Larry David. Faz, Muito um, bem. faz uma série chamada no Brasil chamada Segura Onda, Segura Tua Onda, Curb Your Enthusiasm, em inglês. Esse cara, o Larry David, ele é um dos criadores da série Seinfeld. Ele e o Seinfeld que fizeram a série.
Então, o Que cara é legal. muito engraçado e a série ela é meio realista. É, ela conta a história autobiográfica de um cara que fez uma série que foi um sucesso, ficou rico e não precisa fazer mais nada. Então, o cara fica só em casa enchendo o saco dos vizinhos, sabe? Dos vendedores, não sei o quê. Tudo agora ele quer tudo do jeito dele. E ele é um cara pentelho, chato, entendeu? Que, enfim, é muito engraçado. E a série é feita de uma maneira interessante, que ele faz assim, ele convida a pessoa para contracenar com ele, e ele não dá um script, ele não dá as falas do cara, ele diz só a situação que é. E eles vão improvisar, só ele sabe, ele vai conduzindo, tanto que todas as cenas o Larry David ele está presente, porque ele vai conduzir aquele diálogo. E aí Meu, ele que briga com um, louco. briga com o outro, ele fala assim, olha, você é um vendedor que está furioso porque eu quero vir comprar aqui, mas eu só tenho nota de $100 e você não quer dar troco. Ele fala isso pro cara, e aí ele entra e começa a conversa. É Cara, muito, muito muito louco. legal. Muito É louco. muito legal. Hélio, e na web tem uns brazucas aí também, tem uma nova geração de brasileiro, humorista, quem gosta de humor. Quem gosta de humor, tem muita gente, tem muita coisa no YouTube, tem muito vídeo de stand-up, né, de comediantes que estão postando lá, como Tiago Ventura, o Kedney Silva, que é muito engraçado. O cara faz uma série de piadas com o exército, né, que a família, o pai dele é do exército, então ele tem uma série de piadas interessantes e tal. Mas, assim, uma coisa que eu acho legal para quem gosta de humor, quem gosta da história do humor e tal, tem um canal de um grande amigo meu chamado Havok Miranda, Havok com H-A-V-O-C Miranda. Esse cara é um garoto novo, tem 20 e poucos anos, e ele é um grande estudioso da comédia no mundo. Então, ele tem um canal que você, se botar Havok Miranda, Curiosidades da Comédia, na série Curiosidades da Comédia que ele faz no canal dele, ele conta diversos aspectos interessantes da comédia, conta situações de comediantes famosos que ficaram conhecidos também como ladrões de piada, que Ó, roubavam a piada um do outro, entendeu? interessante, que bacana. Ele Cara, que conta a história estudioso esse menino, né? do surgimento do stand-up nos Estados Unidos, sabe? Que Uma coisa lindo. maravilhosa, maravilhosa, muito Que bom. bacana, que bacana. Hélio, nosso tempo não é tão longo quanto mereceria a presença desse medalhão Cacete e Planeta aqui, cara. Uma Obrigado pena. demais. Que delícia Pô, conversar obrigado a você. contigo. A gente, no final do programa, sempre deixa assim uma saudação, uma mensagem bacana aí para todo mundo, para esse mundo que tem sido tão desafiador para a gente, né? Então, por favor, Uhum. queremos te ouvir aí uma mensagem para você deixar para os fãs em Família Ming. Família Ming, em primeiro lugar, lavem as mãos. Essa é a recomendação zero para esse momento que a gente está vivendo. Mantenha a cabeça leve, tranquila, tá? Procure se ocupar, procure aproveitar esse tempo livre que a gente está tendo, de alguma forma. Enfim, fomos obrigados a parar a nossa correria. Então, de repente, porra, aquele livro que você queria ler que não tem tempo, vamos embora lá, entendeu? Perca a preguiça, pega o livro, vai ler, sabe? Pode ser um livro grosso, porque afinal de contas o tempo está aí mesmo de bobeira, tá bom? Enfim, eu, por exemplo, estou aprendendo até a cozinhar. Alessandro me ligou aqui para fazer essa entrevista. Eu falei para ele: dá um tempo que eu estou fazendo o arroz da família. E olha, Alessandro, ficou bom, ficou cheiroso, hein? Eu vou ter que ver, ficou cheiroso. Eu pedi o meu arroz com brócolis. A la Pô, penha. Alessandro, o negócio é o seguinte: eu outro dia comprei um brócolis para fazer um arroz com brócolis. Eu fui vaiado pelos meus filhos, que eles são muito frescos para comer. Eu não pude fazer, o brócolis estragou e eu não pude fazer o meu arroz com brócolis. Ó, Mas aí, vem aí, está isso, chegando aí o dia dos namorados, eu vou poder fazer um prato para minha mulher, eu e ele, vou fazer um bife com fritas com eles, para eles, e é aí isso. vou caprichar no Deixa. almoço da minha É,
Cenoura. E eu devo dizer o seguinte, fala para eles aí que Anique e Ive, minhas filhas, adoram arroz com brócolis. Então, que eles se preparem para esse futuro. Sua Tá. saudação maravilhosa, temos que agradecer. E as religiões, as culturas orientais arrumaram um jeito bacana de dizer tudo isso que você falou aí, resumidamente, que é o Namastê. Achei que não está valendo. Não está valendo nada disso. A gente agora, antes de terminar, queria fazer um apelo para vocês. Colaborem com Mães da Favela, mãesdafavela.com.br, tá? Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso de dar uma força para as mães que estão sem renda e têm que cuidar de filhos, têm que cuidar muitas vezes dos pais, dos avós, de parentes agregados ali e a grana não está entrando. Então, o Mais da Favela está dependendo da sua doação para dar essa força para essas mães que estão no sufoco agora e precisam ficar em casa. Afinal de contas, todos nós que pudermos, quanto mais a gente puder ficar em casa para não sermos vetores do danado do vírus, entendeu? Não apenas para você se precaver, mas para você não passar, não ser uma figura que passa a doença, porque muitas vezes você não sente, né, Alessandro? Você está assintomático, como diz, mas está passando o vírus para outras pessoas. Vamos tomar esse cuidado, né? Tá E falado, um Hélio. grande É isso abraço aí. para todos. Grande abraço para todos. Foi um prazer enorme estar falando contigo, Alessandro. O prazer é todo nosso, dessa grande família Ming do mundo todo. Então fica o recado aí. Mães da favela, sejamos os vetores do bem. Namastê, Exato. Hélio. Namastê. Grande abraço. Valeu.